hoje a gente vai falar dos 5 principais fatores que são decisivos para você atender o paciente com muito mais tranquilidade. Quais são os fundamentos que eu acho de cada fator dele, por que que eu acho que são eles, é isso que eu vou te mostrar hoje. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda que criança não é um adulto pequeno. Gente, coloque isso na cabeça de vocês. Criança não é um adulto pequeno, criança não é um adulto pequeno, criança não é um adulto pequeno. Se você for com esse pensamento para emergência, você vai errar. Por que que eu digo isso? As doenças que acometem a criança não são as mesmas doenças que acometem o adulto. O adulto é um paciente que dá edema agudo de pulmão, que dá trombose venosa, que dá infarto agudo de miocárdio, dá AVC, tem aquele bando de doença crônica. A criança é um pouco diferente, é um pouco diferente. A criança, ela tem outros tipos de doenças, são doenças mais infecto-contagiosas e doenças diferentes. Então, se você for para um plantão atender criança pensando nas mesmas doenças que atender o paciente adulto, você tá ferrado, não vai dar certo. Então, primeiro de tudo que você tem que entender quais são as principais doenças que acometem a criança, que são as doenças infecto-contagiosas, que você tem que pensar de uma maneira diferente. E outra coisa muito importante, uma mesma doença, quando pega criança e pega adulto, a evolução é diferente, é completamente diferente. Uma doença que dá no adulto é diferente da mesma doença que dá na criança. O antibiótico que você trata uma doença no adulto é diferente do antibiótico que você trata, é tudo diferente. Então você tem que ficar ligado nisso, tem que prestar atenção nisso e tem que saber quais são as principais doenças. Eu já vou te falar algumas doenças aí que você pode anotar para depois você estudar, mas eu também vou te passar elas, vou dar aula para vocês delas, vocês podem ficar tranquilos. Por exemplo, criança você tem que saber muito de resfriado, sinusite, né, otite média aguda, pneumonia, asma, bronquiolite, aspiodermite, celulite, erisipela, escabiose, você tem que saber das infecções gastrointestinais, você tem que saber de abdômen agudo obstrutivo, apendicite, enfim, eu acredito que para você ser um bom emergencista pediátrico, para você saber atender bem a criança na emergência, você sabendo aí cerca de 25, 30 doenças bem, você já pode tocar um pronto-socorro de pediatria aí com muita tranquilidade. Certo, pessoal? Então, só coloquem na cabeça de vocês agora isso que eu tô falando, que a criança não é um adulto pequeno, não é um adulto pequeno, não é um adulto pequeno. Se vocês tiverem isso na cabeça e souberem as principais doenças que acometem a criança, vocês já vão estar na frente da maioria dos médicos que eu conheço e vão saber muito o que fazer. Vamos lá, outra coisa que você tem que saber. Esse foi o principal fundamento, saber as principais doenças da emergência pediátrica. Qual é o segundo fundamento que eu acredito que você deve saber para você saber atender bem esse paciente pediátrico? A questão dos sinais vitais, gente. Isso é um erro muito comum. Muito comum o médico não saber os sinais vitais na pediatria e acabar dando bobeira. A gente sabe que a criança, ele é um ser em desenvolvimento e crescimento muito rápido. Enquanto eu agora estou gastando energia para falar, para o meu metabolismo basal, a criança, além de gastar energia para o metabolismo basal dela, ela está gastando energia para crescer e se desenvolver. Então, você imagina que os sinais vitais da criança, frequência cardíaca, frequência respiratória, são muito mais acelerados que no adulto. Então, é comum você pegar uma criança na emergência com frequência cardíaca de 130, 140, que no adulto é taquicardia, na criança é normal. É comum você pegar uma criança com frequência respiratória de 30, 35, às vezes 40 na emergência, que no adulto não é normal e na criança é completamente normal. Quantas vezes já me chamaram para reavaliar uma criança que estava na enfermaria, tinha acabado de nascer, um hospital que a galera não sabia muito bem tratar da criança, né? E aí eu chegava lá, perguntava para a enfermeira, o que está acontecendo com essa criança, opa técnica? Aí eles me falaram assim, a criança tá com taquipneia, a criança tá esquisita. Aí eu chegava para avaliar o bebezinho tava com frequência de 40 e tava com respiração irregular. A enfermeira tava pensando que tava com pneumonia ou com alguma coisa. Eu falava: "Não, gente, isso é normal. Isso é uma frequência respiratória para criança, fica tranquila". Ou então, uma criança tá com frequência cardíaca, por exemplo, de 70 e tá sonolenta, tá estranha. E aí a enfermeira fala assim: doutor, não tô entendendo o que que tá acontecendo, a frequência cardíaca dela tá normal, tá tudo normal. Aí você bate o olho e fala: opa, criança de 2 anos, frequência cardíaca de 70, isso não tá normal. Tá com uma bradicardia. Será que ela fez uma intoxicação por nafazolina? Que é muito comum aqueles descongestionantes nasais de adulto, quando a criança usa eles ficarem com intoxicação e darem bradicardia. Então você vê como é importante para a prática saber isso. É muito importante. A questão, por exemplo, das doenças, uma dor abdominal no adulto, uma dor abdominal que tá difícil ali,
ele não está sabendo o que está acontecendo. Pode ser um cálculo renal, por exemplo. Criança é muito mais raro ter cálculo renal. Crianças, principais doenças ali que causam desconforto abdominal é constipação, as próprias gastroenterites. Enfim, muita coisa mesmo. Então fique ligado. Primeiro de tudo, eu gostaria que você soubesse as principais doenças que acometem a criança na emergência com muita tranquilidade, muita assertividade e depois saber os sinais vitais na criança. Aí você deve estar me perguntando assim, doutor Kaique, onde tem esses sinais vitais? Não se preocupe, não precisa decorar isso. Existem tabelas no Google. É só você colocar aí frequência cardíaca da criança normal e alterada e você também pode colocar aí na frequência respiratória alterada na criança que vai dar tudo certo, tá? Então eu já falei das principais doenças que você tem que saber os sinais vitais. E outra coisa para você perder o medo e a insegurança no plantão de emergência, pessoal, tá sempre se atualizando. É importante que você se atualize, que você estude bastante, mas não estude por livros velhos, por lugares defasados, que você aprenda realmente em artigos científicos, não, em sites especializados de pediatria, leia livros atualizados, participe de palestras, participe de workshop. Então, é importante que você venha para esses eventos, porque eu sei que é muito difícil, às vezes, você pegar um livro sozinho em casa, ler um artigo de 20 páginas, e quando a gente tem alguém para dar tudo mastigado para a gente aqui na internet, com aulas práticas, dinâmicas, que vão direto ao ponto, a gente não pode perder essa oportunidade desses workshops. E nesses workshops, você aprende tudo atualizado. E eu vou para você, ao invés de você perder tempo lendo um livro gigantesco, lendo artigos, assinando 1000 plataformas. Não, eu venho aqui, mastigo tudo, entrego tudo de mão beijada para você. Vou lá, assino tudo, vejo o que é importante, vejo o que não é e te trago só o filé da medicina. Então, se você é um médico que tá aqui agora, eu já queria te parabenizar. Você tá, tipo assim, você é 1 a 2% da população médica. Você já tá acima da média. Isso prova realmente o seu compromisso com o seu bem-estar e o bem-estar dos seus pacientes. Vocês sabem que a medicina está se perdendo e muitos médicos não querem se atualizar, não dão conta de se atualizar, na verdade, porque estão muito na correria. Outra coisa que eu acho de extrema importância para quem ainda não tem tanta segurança nos seus plantões e quer ter mais segurança e tranquilidade. Ter um acompanhante, ter um acompanhamento nisso de carreira, gente. Imagina você tá aí, não tem segurança de atender uma criança grave na emergência. Às vezes você tá muito tempo atendendo e não tem segurança, ou começou a atender agora, não tem segurança, ou é um recém-formado, não tem segurança, ou vai formar ainda e não tem segurança, ou quer fazer uma transição de carreira e não tem segurança. E às vezes você tá aí sozinho, você tá perdido, seus colegas de plantão não sabem pediatria também, ou você tá dando plantão no lugar sozinho. Eu quero te falar para nunca fazer isso, nunca dê um plantão sozinho, tá? Sempre dê um plantão com alguém, com algum suporte, mesmo que seja via telefone, WhatsApp, para você melhorar os seus atendimentos. 2, 3, 4, 5, 10 pessoas pensam muito melhor do que uma só. Já aconteceu isso comigo. Eu já tive dúvidas, já liguei para colega meu. Outras pessoas já tiveram dúvidas, já ligaram para colegas seus. Não é demérito para ninguém pedir opinião das pessoas. As pessoas têm uma impressão que sabem de tudo e não é verdade. A gente tem que ser humilde o suficiente para saber que a gente não sabe de tudo. Eu não sei de tudo, você não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo. Sempre a gente vai errar e o interessante é que a gente erre cada vez menos e erre diferente, entendeu? Por exemplo, você cometeu um erro agora, amanhã não cometa esse mesmo erro. Você já aprendeu, cometa outro erro e vá cometendo outros erros e vai aprendendo. Eu acho muito lindo quando um médico tem a hombridade e a humildade de admitir seus erros e consertar esses erros. Pessoas boçais, pessoas ignorantes que não entendem o seu próprio erro nunca vão prosperar. Eu já conheci um médico que ele falava assim: eu nunca errei, eu sempre atendi meus pacientes com muita tranquilidade, eu nunca errei. E eu tinha dó dele, eu tinha pena dele, sabe por quê? Porque ele não estava conseguindo perceber os erros dele, então como é que ele ia melhorar? A soberba dele de achar que era o bambambam, que era o bonzão, era tão grande que ele não ia conseguir melhorar porque ele não estava reconhecendo os erros. Se você eu falar assim, agora, pega uma parafuseta aí pra mim, você nem sabe o que é parafuseta, como é que você vai achar ela? Então quando a gente não sabe o que a gente está procurando, quando a gente não sabe achar isso. Entendem isso? Então fiquem tranquilos que vocês podem contar comigo. Então, primeiro de tudo, eu falei para vocês entenderem as principais doenças que criança não, adulto pequeno e as doenças evoluem de forma diferente. Uma pneumonia no adulto é diferente de uma pneumonia na criança. H1 no adulto é diferente do H1 na criança. Enfim, saber os sinais vitais da criança, não precisa saber isso decorado. Vai lá no Google, coloca na tabelinha, coloca do lado do seu computador
computador e na hora de atender a criança você analisa ali na hora que precisar. Se atualizar constantemente, é claro que tem que se atualizar constantemente através de palestras, livros e workshops. Ter um acompanhamento no início da carreira é muito importante. Acabei de falar para vocês que ter esse acompanhamento é fundamental e eu vou ajudá-los. Você pode ter certeza nisso. E o último passo que eu queria falar para vocês, que é de extrema importância, é o seguinte: presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Saber teoria é totalmente diferente da prática. Teoria e prática são diferentes. Eu gosto até de brincar assim, ó. Na prática, não, como é que é? Na teoria, a prática é outra. Porque é o seguinte, os livros, se você pegar um tratado de pediatria, o tratado de pediatria, meus caros, tem 2.000 páginas. 2.000 páginas. Quando você pega os livros de emergência pediátrica e de UTI, tem 1.500 páginas. Você acha que tudo que tá ali é importante você saber ali na hora H? Não, não é importante. Por quê? Porque você tem uma obesidade de informações. Eu tenho até uma história interessante que quando eu era estudante, eu estudava medicina, eu pensava assim, cara, eu nunca vou ser um médico bom, eu nunca vou saber o que fazer, porque é tanta informação, que quando você vai para o paciente, você vê que é totalmente diferente. Vocês devem ter passado por isso ou tá passando por isso. E aí, quando eu comecei a atender pediatria, que eu fiz residência médica, eu vi, gente, mas é tão diferente a prática da teoria, por que que eles ensinam daquele jeito? E aí eu desenvolvi meu método de ensino. Eu falei, cara, eu vou desenvolver um método de ensino totalmente diferente. Eu vou pegar realmente o que importa, vou juntar com meus 10 anos de prática e vou ensinar eles da maneira que eles têm que saber. E aí eu descobri meu lugar no mundo. E você pode estar passando por isso, você pode estar estudando aí pensando, gente, eu nunca vou aprender essa matéria, que matéria difícil. Mas não, é porque do jeito que eles escrevem livros, do jeito que eles ensinam nos livros, não é a nossa prática. E eu decidi transformar isso numa coisa mais gostosa. Então eu pego ali, por exemplo, você ia gastar lendo uma página de uma doença, você ia gastar 1 hora e meia. Eu transformo isso em aulas práticas de 30, 40 minutos, onde eu vou direto ao ponto, te ensino a calcular tudo e eu te garanto que eu vou te ajudar, vou te ensinar uma medicina gostosa, uma medicina de verdade, uma medicina que vai dar prazer de você fazer. Às vezes você tá achando que medicina não é para você, porque você ainda não viu um método de ensino que pode transformar a sua carreira e te ajudar. E é isso que eu proponho para você agora, agora, nesse momento. Eu achei que medicina nunca ia ser para mim. E hoje eu sou um profissional bom, eu sei o que eu tô fazendo e vou passar isso com muita credibilidade, muita assertividade, muita tranquilidade para vocês. Vocês podem ficar despreocupados que eu sempre vou fazer o meu melhor para ajudar vocês.